Matthew e Shannon passaram 4 horas angustiantes para chegar à torre. É uma estrutura velha e precária, mas é a única esperança de alcançar altura suficiente para conseguir sinal e pedir ajuda. Os perigos de subir numa torre, cair, quebrar o pescoço, perna, seja lá o que for. Nem pensei, só fiz. Cuidado. Eu tinha que chegar ao ponto mais alto possível para ver se conseguia receber sinal no meu celular. Mas ele está tão longe no deserto que mesmo nessa altura não chegava nem o sinal mais fraco. Então coloquei de volta no meu bolso e desci daquela torre, decepcionado. Tá tudo bem. É a 5ª noite deles no deserto. E agora eles enfrentam mais um desafio. A temperatura cai repentinamente para abaixo de 0. E sem a barraca, eles correm o risco de hipotermia. Naquela noite, a temperatura tinha caído. Tava um frio insuportável, cada vez mais gelado no chão duro. Continuei fazendo fogueiras para que a Shannon se aquecesse. Eu me enrolo com ela para tentar passar o calor do meu corpo. Eu não conseguia dormir, estava muito preocupado em nos tirar de lá. E mesmo que Shannon estivesse comigo, eu me sentia sozinho. Dia 6. Matthew e Shannon vivem com restos de comida e goles de água há quase 3 dias. A gente estava quase sem água e comendo nossa última lata de comida. Sem opções. Eles só conseguem sentar e orar pelo resgate. Mas não há nenhum sinal. Eu só lembro daquele som das ondas. Dava para ouvir o rugido ficando cada vez maior. Cada vez mais perto. Até que finalmente, uma onda nos pegou. John já está preso debaixo do mastro há 2 horas torturantes. A noite só continuava a se arrastar. Pareceu uma eternidade. Estava lutando com todas as minhas forças contra essa dor. A temperatura está caindo rapidamente e ele está lutando contra o início da hipotermia. Eu estava tremendo de frio. Meus dentes começaram a bater incontrolavelmente. Ele já perdeu mais de 50% do seu sangue e mal consegue suportar mais. Reconheço que a minha capacidade de agir, de fazer qualquer coisa para me salvar, estava escapando pelas minhas mãos. Eu estava exclusivamente focado em estimular meu corpo a fazer o som da minha própria respiração, estimulando a fazer o som do meu coração batendo. E mentalmente,
estava em sintonia com meu coração. Mas tinha uma sensação que estava crescendo cada vez mais. Então me dei conta do que era. Eu vou morrer. Estou preso aqui embaixo, sangrando até morrer. Tem que aceitar isso. Há 22 horas. Aquela tormenta não parecia que ia acabar. A dor é indescritível. John mal consegue suportar mais. E Benji. Quando a noite cai, a temperatura na montanha despenca para baixo de zero. Fisicamente e mentalmente exausto, Charlie precisa descansar. Mas torturado por suas lesões e equilibrado precariamente na pequena saliência, está apavorado demais para dormir. Eu rapidamente tive noção do quão desconfortável era essa saliência. Se eu caísse pela frente, teria rolado centenas de metros. Eu não dormia. Acho que não dormi em nenhum momento. Eu estava com medo. A solidão que eu tanto desejava se transformou em uma sensação de estar sozinho. Os dois são muito diferentes. Então fiquei muito frustrado, meio que bravo comigo mesmo. E acima de tudo, eu estava meio assustado sobre onde eu estava e como diabos eu ia conseguir sair de lá. Dia 3. Em sua queda, Charlie perdeu toda a sua preciosa água. Sem nada para beber, sua condição vai piorar rapidamente. Eu estava com sede. Eu não tinha bebido um gole de água provavelmente em 10, 12 horas. Então tive uma ideia. Eu ia derreter neve. Charlie está cercado por neve, mas ele precisa derreter muita para conseguir um gole minúsculo para beber. E isso significa se aventurar até a beirada congelada e arriscar cair para a morte, nas pedras 150 metros abaixo. Sair da barraca era arriscado devido à falta de espaço. A borda da saliência estava meio arredondada e seria fácil escorregar. Então eu tinha que ter cuidado. Eu tive que encher minha panela com neve primeiro, depois trazer para dentro e então começar a ferver. É um salva-vidas para Charlie, mas ele tem pouca quantidade de combustível. É crucial que ele aproveite cada gota. Quando você ferve uma panela de neve, consegue mais ou menos isso de água. Foi um baita esforço para derreter neve por causa da minha mão. E eu tinha pouco combustível. Depois que derreti a neve, aquele pouco de água tinha um gosto muito bom. A pouca quantidade de água de Charlie é suficiente por enquanto. Mas precisará derreter muita quantidade de neve para se manter vivo. Em casa, Tornozelo seria a morte.
faltam apenas 2 horas para o anoitecer. Sem sinal do amigo, Tommy e Larry têm que se preparar para enfrentar a hipotermia. Quando começou a esfriar, foi então que ficou assustador. Larry sofreu graves fraturas no tornozelo e na perna. Ele não consegue se mover e assim gerar calor. E sem garantia de que Justin sairá vivo. Tommy sabe que não pode ficar parado e ver seu cunhado morrer. Comecei a planejar com antecedência, pensando o que eu poderia fazer para garantir que não morrêssemos neste lugar e não congelar até a morte. Tudo dependia de mim. Se sobreviveríamos ou não. Tá fazendo o quê? Tentando fazer um abrigo pra gente. Tommy agiu com suas habilidades de sobrevivência e treinamento. É muito reconfortante saber que a pessoa com quem eu estava preso nesta situação difícil era a melhor pessoa que se poderia ter. Tommy sabe que um abrigo pode protegê-los das temperaturas congelantes e pode ser o suficiente para que consigam passar a noite. Mas para construí-la, ele terá que arriscar piorar suas lesões ao ir e voltar da aeronave. Com as costelas quebradas e lesão na cabeça, eu não tinha certeza se seria fisicamente capaz de gastar tanta energia. A lesão na cabeça atrapalha sua coordenação. A cada queda, ele coloca pressão sobre suas costelas, correndo o risco de perfurar um pulmão, que pode ser fatal. A dor era horrível. Com as costelas quebradas. Era muito doloroso se levantar, sair da neve, recuperar o equilíbrio e então seguir em frente novamente. Depois de mais de 20 idas e vindas ao avião, Tommy não consegue dar mais um passo. Quando entro no avião, milagrosamente caí em um canto onde minhas costelas não doíam. E nada mais doía. Estava quentinho, o sol estava brilhando. E pensei, estava pronto para fechar os olhos por um tempo. Rodeado por montanhas à beira do rio. Ele está sem saída. Ele perdeu tudo. Não tem comida, abrigo, nem agasalhos. E David sabe que vai ter uma noite muito fria pela frente. Durante a noite, fazia algo em torno de 5 graus. Eu sabia que o mais importante era evitar as ameaças da hipotermia para minha saúde. Sem como pedir ajuda e tendo perdido tudo, David precisa confiar em si e na criatividade se quiser sobreviver. De fato, eu entrei no modo de sobrevivência. Estava tentando achar algumas maneiras de me manter aquecido e me proteger de adversidades. Dei um jeito de cavar um buraco de um tamanho de um corpo na areia. Depois encontrei um galho com um bom tamanho que dava para colocar em um dos lados do buraco para me ajudar a bloquear o vento. Eu passei o resto da tarde juntando uma grande pilha de capim seco. Daí forrei meu buraco com capim e era quase um ninho, igual os de passarinhos.
Por sorte, eu ainda tinha um isqueiro no bolso. Aí então consegui acender uma fogueira antes do sol ir embora. Com as temperaturas caindo drasticamente, o fogo é o que o afasta da hipotermia. Se ele adormecer e a chama apagar, vai morrer. A viagem de David deve acabar em alguns dias. Só então alguém notará a sua falta. Ainda tem uns 2 dias e meio, talvez 3, desde que eu consiga impedir que a hipotermia avance até meu corpo entrar em colapso. Talvez eu tenha ficado grogue ou semi-consciente, mas não cheguei a relaxar a tal ponto de ter um sono tranquilo. Dia 2. David resistiu à noite. Mas de manhã, é difícil se mexer. Eu estava com muito frio. Minha rapidez de raciocínio tinha diminuído. Meus movimentos e atividades motoras. Ainda não era Deus. Estávamos nisso juntos. Você está mandando bem, cara. 2:30 da tarde. Depois de escalar por uma eternidade, Jim mal subiu 1/5 do caminho. Mas a cada passo, as condições dentro da fenda estão piorando muito. O sol da tarde está derretendo o topo da fenda, derramando água congelante no Jim. Estava encharcado por completo, e a água congelava nas cordas, congelava na minha jaqueta. E agora o calor intenso da tarde na superfície está criando uma situação ainda mais mortal. Grandes pedaços de gelo estão agora despencando 18 metros em direção a ele. Do tamanho de um micro-ondas até o tamanho de refrigeradores ou ainda maiores. Enquanto o gelo acima dele continua a derreter e se estilhaçar, Jim só pode rezar para que nada o acerte. Às vezes eu os ouvia se aproximando, e às vezes eu não os ouvia chegando. Parecia que a fenda estava maliciosamente brincando comigo, tentando me assustar, tentando me desestabilizar. Com o risco de ser morto por quedas de gelo a qualquer instante, Jim agora precisa avançar mais rápido do que nunca. Mas há um problema. As paredes agora estão se inclinando para ele. Pensei, cara, isso está ficando muito íngreme, muito difícil. Estava exigindo muito das minhas forças no peito e braços agora. Enquanto sobe lentamente, Jim sabe que os parafusos de gelo que o prendem à parede são a única coisa que separa ele da morte. Mas as paredes derretidas estão ficando mais instáveis. E quando comecei a mexer no equipamento, fiquei com uma mão fora do meu machado de gelo. Minha cabeça bateu na parede a cerca de 1,5 metros de distância. E isso me deu uma baita pancada na cabeça. Então isso me virou de cabeça para baixo. Depois bati novamente na parede gelo abaixo do meu parafuso de gelo. E agora apenas um parafuso de gelo o mantém entre a vida e a morte.
Percebi que se aquele único parafuso falhasse, eu despencaria de volta além de nossa plataforma, mais fundo na fenda. Estava bastante abalado, ofegante e fiz um esforço para me recompor. Mas o parafuso segurou bem.